Muitos falam sobre os reis da Inglaterra e suas grandes conquistas, como Henrique V a Ricardo Coração de Leão, mas o que poucos sabem é que antes mesmo de todos esses nomes famosos, um dos maiores reis que já governou a Inglaterra foi, na verdade, um viking. Seu nome era Canute o Grande, neto do lendário Harold Bluetooth, o rei que inspirou o nome da tecnologia que usamos hoje em dia. Canute formou um Império Unido da Inglaterra, Dinamarca e Noruega, conhecido também como o Grande Império do Mar do Norte. Canute II, ou Canute o Grande, era um viking de sangue real. Por parte de pai, ele era de Sven Forkbeard e neto de Harold Bluetooth. Muitas descrições da época o retratam como um homem alto e forte, e curiosamente, as suas imagens em manuscritos antigos o mostram mais parecido com a sua versão do anime de Vinland Saga do que com a sua representação da série Vikings Valhalla. Inteligente e estrategista, Canute sabia usar a Igreja Católica e o cristianismo, recém-adotados por muitos vikings, como um instrumento político. Ele fazia generosas doações à Igreja e mantinha relações próximas com o clero, o que fortalecia sua legitimidade. Um exemplo marcante dessa aliança foi a sua viagem a Roma para presenciar a coroação do Sacro Império Romano de Conrado II, onde ele se encontrou pessoalmente com o João Paulo XIX. Apesar de sua origem viking, Canute sempre demonstrou profundo respeito pelos reis anglo-saxões. Em vez de apagar o passado inglês, ele buscou honrar os antigos monarcas, o que agradou seus novos súditos. Ele visitou santuários e doou presentes em memória dos reis anglo-saxões, inclusive indo até a abadia de Glastonbury para prestar respeito ao seu antigo adversário, Edmund Ironside. Também implementou um novo código de leis, inspirados na lei do rei Edgar, cujo era vista como uma época dourada de estabilidade. Canute adotou o eficiente sistema de cunhagem inglês e expandiu suas rotas comerciais entre a Inglaterra e a Escandinávia, consolidando a força do seu império. Se você gosta de explorar o lado obscuro da história, aquele que raramente é contado, este canal é certo para você. Aqui desvendamos o lado underground e pouco conhecido da história, além de mergulhar nos aspectos mais esquecidos da cultura pop. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os mistérios e curiosidades bizarras da história. A invasão viking na Inglaterra começou muito antes de Canute, aproximadamente em 793, com um ataque ao monastério de Lindisfarne. Desde então, o país passou séculos tendo conflitos com os vikings, culminando na criação da Danelaw, um território sob o controle viking do norte da Inglaterra. Após a expulsão dos últimos líderes vikings no século X, o rei Altered, o despreparado, tentou conter os ataques pagando tributos, mas fracassou. Ao ordenar o massacre dinamarquês em 1002, provocou uma grande invasão liderada por Sven Forkbeard, o pai de Canute. Sven conquistou a Inglaterra em 1013, forçando Altered ao exílio. Após a morte de Sven, no ano seguinte, Canute enfrentou Edmund Ironside e, após uma série de batalhas, ambos chegaram a um acordo em 1016 para dividir o reino e governarem juntos, e quem ficasse vivo por último dominaria a Inglaterra por inteiro. Pouco tempo depois do acordo, Edmund morreu, possivelmente envenenado por Canute, e Canute acabou se tornando o rei absoluto da Inglaterra. Canute teve como sua primeira parceira Elfrith de Northampton, com quem teve 2 filhos, Sven e Harold Perridiscal, que viria a governar brevemente a Inglaterra. Não se sabe claramente se Elfrith foi sua esposa oficial ou concubina. O que se sabe é que em 1017, Canute consolidou seu poder ao se casar com Emma da Normandia, a viúva do rei Altered, e esse casamento teve grande valor político, legitimando seu reinado e gerando 2 filhos, Hata Canute, o futuro rei da Inglaterra e da Dinamarca, e Gunhild. Após estabilizar o poder, Canute eliminou os nobres considerados traidores, redistribuiu suas terras entre os aliados fiéis, também reorganizou seu reino em 4 grandes regiões administrativas, como Wessex, Mércia, Anglia Oriental e Nortúmbria, o que fortaleceu o sistema fiscal e controle do território.
volta do século XII, surgiu uma das histórias mais emblemáticas sobre Canute. Segundo o relato, ele teria ordenado que colocassem numa cadeira à beira-mar e de lá, exigido que as ondas parassem diante dele. As águas, é claro, não o obedeceu. Embora muitos interpretem essa história como um exemplo de arrogância, historiadores veem nela uma demonstração de humildade e sabedoria. Canute sabia que não poderia controlar o mar, quis mostrar aos seus súditos que apenas Deus tem esse poder. A lenda combina perfeitamente os seus dois maiores legados, o domínio marítimo e a fé cristã. Após a morte de Canute, em 1035, o império começou a desmoronar. Seus filhos, Harald Perdescalço e Hada Canute, dividiram o reino, mas não conseguiram manter a estabilidade e o poder que o pai havia construído. Com a morte de Hada Canute em 42, os nobres optaram por restaurar a dinastia anglo-saxã, coroando Eduardo, confessor, filho de Ethelred com Emma de Normandia. A coroação do Eduardo marcou o fim da influência viking na política inglesa. Após sua morte sem herdeiros em 1066, o rei da Noruega, Harald Sigurd, tentou reivindicar o trono inglês, mas foi derrotado na Batalha de Stamford Bridge. Canute o Grande foi mais do que um guerreiro, foi um estrategista, um reformador e um líder que soube unir as culturas de diferentes povos sobre um único império. Sua habilidade de equilibrar tradição nórdica e cristianismo, força militar e até mesmo diplomacia, deixou um legado que ecoou muito além de sua morte. Embora o Império do Norte não tenha sobrevivido por muito tempo, o impacto de Canute na história da Inglaterra e na Europa permaneceu inegável. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E é isso, falou e tchau, tchau.